Jornal do Biomacatinga, Jornal do ABC, número 122. Como eu falei, não quero brincar, não quero traçar um paralelo com nenhum jornalista, que minha formação é muito distante do jornalismo. Acho muito bonita, uma profissão belíssima. Claro que nós temos também muitos jornalistas que têm baixa qualidade, mas na maioria, no geral, são jornalistas, às vezes, de verdade, que estudaram a comunicação, seja desde o rádio, a televisão, também hoje as plataformas digitais, mas é uma profissão muito bela. Mas vamos tratar aqui a questão do mel. O pessoal falando, e eu quero pontuar, como que é o caso do Brasil. Tem algumas coisas que eu quero ficar bem claro. A questão do consumo nosso de açúcar, sacarose, é um produto, no caso do Brasil, derivado da cana-de-açúcar, é uma planta lá das Antilhas, muito longe, produzida pelos portugueses. Foi uma das primeiras grandes economias. A monocultura é uma grande economia aqui na América, em todo o continente, mas basicamente aqui na América do Sul e no Brasil, produzida pelos portugueses. É um produto calórico, o açúcar, como demais carboidratos, é um dos carboidratos doces, tá? Tem como o mel. E a gente tem que lembrar que antes da chegada da invasão europeia, aqui os nativos consumiam mês ou fruto doce, que eles obtinham os carboidratos. Claro, vinha de outros meios também, como a raiz da mandioca, né? Tem uma raiz, é um tubérculo, e em outras origens, tal, que eles conseguiam na natureza, plantavam a mandioca, mas eles não consumiam a sacarose. E o que é que tem da sacarose? Vamos entender que é uma disputa muito grande. O Brasil, vamos entender os carboidratos doces. O Brasil, cada brasileiro ele consome por ano 60 gramas de mel. 60 gramas. Pode ser até 60 ml, pode ser menos, depende da abelha, da espécie de abelha que foi coletada esse mel. Isso é um consumo muito baixo. Mas vamos para açúcar. O brasileiro ele consome 30 kg de açúcar por ano. Só para a gente ter uma ideia, se o brasileiro consumisse 350 gramas de mel por ano, cada brasileiro, se ele aumentasse 60 gramas para 350, a nossa produção ficava toda interna. Claro, o mel é mais caro, aí tem que pensar nisso. Um açúcar está abaixo de R$5, em torno de R$5. Quer dizer que dependendo das capitais, no interior, próximo tem açucareiras, você vai encontrar o açúcar vendendo aí a R$4 alguma coisa, até abaixo de R$4. Açúcar cristal, açúcar refinado. Enquanto o mel, você vai para a prateleira, você vai ver esse mel vendendo no preço alto. O preço que você vê lá, um pouquinho de 270 gramas, 170, acima de R$10. 270 gramas é R$15. Meio quilo de mel vai ser 40 e poucos, R$50. Só que a gente vê nas prateleiras dos locais onde se vende, seja casa de produtos naturais, seja supermercado, mercadinho. Esse é o valor que está lá expresso, a gente vê naturalmente. Eu já tirei foto e tudo. E o que acontece? A gente consome 30 quilos o consumo per capita de açúcar, sacarose pelo brasileiro é 30 quilos por ano. Cada brasileiro consome 30 quilos. Outros consomem até mais. Se a gente for pensar, a cada dia, cada brasileiro ia consumir em torno de 80, 90 gramas. Mais ou menos. Aí o cálculo tem que ir lá para a calculadora para poder falar isso, escrever isso. O fato é que a recomendação da Organização Mundial de Saúde, a OMS, é de 18 quilos no máximo. A gente está quase no dobro, perto do dobro. Então é um excesso, existe um excesso. As consequências, o açúcar mata? Não mata, mas tem consequências. Quais são as consequências? Nunca é um produto industrializado, tem resíduos. Garanto para vocês, a gente não precisa nem ir para o laboratório químico, que a gente vai falar, ver que ali não só tem um dos oligosacarídeos, de fato o monossacarídeo, que é a sacarose é formada por uma molécula. Duas outras pode sofrer hidrólise, ou seja, a separação pela água, e liberar duas moléculas, que é glicose e frutose. É assim. Se você pegar cada molécula de sacarose, você separa por hidrólise, que no caso, já os monossacarídeos, a glicose, a frutose, as triose, tetrose, as pentose, hexose e heptose, são esses açúcares monossacarídeos,
ele não sofre hidrólise, ele sofre outros processos. Aí pode sofrer processo lá no organismo, como no caso ocorre o catabolismo ou o anabolismo, depende da via do que vai no organismo vivo, como que o organismo vai fazer isso. Falou difícil? Digo. Depois que você consumiu o açúcar, que você digeriu o açúcar, liberou glicose e frutose, essa glicose e frutose no nosso corpo, ela pode seguir dois caminhos, que é o chamado o metabolismo. Mas como é o metabolismo? O metabolismo ele segue um caminho, mas que se divide em dois caminhos. Um é a catabolismo, molécula ser quebrada na presença de oxigênio, no nosso caso, em outros seres vivos pode ser por ausência de oxigênio na fermentação, e liberar água, H2O, dióxido de carbono, CO2 e energia. Ou ela seguir outro caminho que é o anabolismo, ela servir de estrutura na composição, na estrutura do corpo do organismo. Logo, a gente engorda consumindo carboidrato, somente açúcar. Bem claro, além de possibilidade. Mas esse açúcar não é diferente dos méis, claro, estou falando de abelha bem tratada, cultivada em locais muito organizados. Esse carboidrato ele vem misturado, porque ele passa pela indústria, ele é tirado, coletado em grande escala, em grande quantidade no campo. Aqui mesmo os caras queimam, carbonizam, ou seja, fica todo carbonizado a cana, aí corta, leva em caminhões enormes, tipo como fosse aquela cegonha, transportar veículos pequenos de passeio, ou veículos domésticos, como queiram falar. Aí chega na usina, é moída. Claro que eles limpam a parte da impureza, mas não tira tudo. Eu chamo e aposto que a gente faz uma análise muito simples, macroscópica, inclusive, usando água, hidratando o produto, do açúcar, seja açúcar refinado, açúcar cristal, açúcar demerara, açúcar mascavo e até rapadura. E eu mostro para vocês que esse produto da cana-de-açúcar é rico em sacarose, ele não está só sacarose. Aí a gente consome. Qual é o agravante disso? Tem substância que vai agravar o nosso organismo. Se for uma substância lá no solo, dependendo do que for, sem muito problema. Mas vem veneno também, pode vir junto. Tem mais. Passa por toda uma maquinaria que ali reside daquela máquina, o produto sai. A outra coisa que eu tenho que chamar a atenção é que esse produto em excesso, claro que qualquer carboidrato vai ter problema na dentição. Vai acelerar o processo de cáries dentárias. Essa cárie pode virar, forma aquele formato lá, o biofilme, aquela coisa toda, e aí furar o dente, destruir o dente. É outro problema. Então, e por que não consome mel? Porque eu tenho o preço. O outro, que agora recentemente o quilo de mel estava R$7. Dá para você trocar o açúcar pelo mel. Porque você adoça melhor, porque é um carboidrato doce, melhor do que o mel. Agora nós não temos a cultura. Se a cultura, como falei, se fosse 350 gramas de mel por ano, cada brasileiro, ele ultrapassava a quantidade de mel que é produzido no Brasil. Lembra que o Brasil, lá antes de 1956, até 1956, 57 e até um pouco depois disso, você lembra que o Brasil produzia em torno de 2.000 toneladas. E quero lembrar que atualmente o Brasil produz em torno de 46.000 toneladas. Ela está lá na posição no ranking internacional, entre 11º, 11º, 12º, normalmente 13º, em termos de produção. Primeiro é a China, depois a Turquia, e vem outros países. Mas o fato é esse. Os Estados Unidos também está bem à frente do Brasil, a Argentina. Nós não temos esse consumo. E aí, quando há algum motivo, aí o apicultor tem um prejuízo. Então, isso é complicado. Como mudar esse quadro, como reverter esse quadro? Particularmente não sei. Sou sincero com você, não sei. A questão era mudar a cultura. O Brasil vende mel. Eu vejo pessoas falando, mas... Gente, a apicultura é algo que não sai tão barato. Mesmo que você... mas você produz, você vive daquilo, você é autônomo. Imagina, você tem que ter um capital para você... Não vai chegar um momento que você não vai mais poder ir para campo trabalhar com as abelhas, porque é um trabalho um pouco pesado. Você pode até ficar na casa do mel, mas tem que ter alguém para trabalhar, você vai ter que pagar. Você tem que comprar as caixas, se você montar. Mas madeira é muito cara. Os outros materiais você tem que comprar. Você vai fazer as caixas, compra lá arame para botar, lióis, uma série de coisas, compra maquinário para você fazer caixa, tudo, fazer quadro. Compra cera, quanto custa um quilo de cera bruto hoje? Aí você pega um quilo de cera, no máximo se você for bem, se souber laminar,
depois alveolar, obviamente. 1 quilo de cera vai dar para você botar em uma caixa e em uma melgueira. Aí você, nisso você faça a sua caixa, você compra a tinta, vai ver quanto custa uma tinta. Aí depois você tem que levar para campo, você tem que, se você tiver a propriedade, você bota na sua propriedade. Se você não possuir a propriedade, você vai alugar a propriedade. Para você fazer transporte até o campo, ou para o campo você tem que gastar. Você não vai mais hoje de jumento, no lombo de jumento. Você vai de moto no mínimo, mas para transportar a abelha dá. A pessoa até leva um monte de melgueira, tem um colega que leva umas 10 melgueiras dentro de em cima de uma moto. Se for cheia de mel, já não dá para, só traz a metade. E levar a caixa também, fazer a migração. Mas você vai visitar, aí você tem todo o preço. Compra quanto, vê quanto custa um EPI, equipamento de proteção individual. Você vai lá para ver quanto custa também o preço do fumegador. Ah, claro, você não está usando fumegador todo dia, mas se você iniciar uma atividade, você precisa ter ali pelo menos umas 4, 5 caixas. Vai montar essas caixas, mesmo você tendo uma madeira, se você abrir essa madeira toda, você tem, por exemplo, tem várias madeiras aqui na Caatinga, até se for grande, tronco com diâmetro grande, vamos pensar um tamborão de timbaúba, dá para fazer a caixa. Aí você compra, mas você não faz tudo. Você precisa, como falei, para as caixas você precisa prego, depois precisa tinta. Lá para o caso de quadros você precisa lióis, arame para você fazer. Aí você faz tudo isso. Aí depois que você tiver ali tudo pronto, você leva para campo. Mas antes de levar para campo você precisa pegar cera, comprar cera. E nessa cera você vai laminar. Tem que saber, se você não souber, você já compra a cera laminada e alveolada. Senão você vai alveolar depois, laminar, depois alveolar, cortar, colocar nos quadros para levar para campo. Aí você pensa tudo, aí você vai esperar, ainda depende de uma boa florada de chuva. Esse ano, por exemplo, meu marmeleiro, boa parte aqui da Caatinga não teve essa colheita, porque a chuva cortaram, que a gente chama, abortou as flores. E aí tem as abelhas podem ir embora. Para você manter as abelhas num lugar seco, você tem que ter uma vegetação, você tem que começar a plantar. Tem uma quantidade de juazeiro, na Caatinga um exemplo, tem aroeira, tem angico, tem buzeiro, só que essas plantas demoram a crescer, demoram a estar produzindo. Pode ser algaroba, você também tem que ter o cuidado que a algaroba é invasora. Aí depois você vai alimentar, se você só para manter os enxames durante a seca, no período de estiagem, tem um período muito longo de estiagem aqui no semiárido, por exemplo, falando aqui, mas pode ser se for o sul do Brasil, lá tem um período de frio. Aí você precisa comprar açúcar para alimentar essas abelhas. Então quando você começa a fazer tudo e o teu trabalho está ali, então o mel, ele não, no Brasil tem esses entraves todos. Então aqui é mais ou menos um retrato fiel do que é a apicultura no Brasil, como é o consumo. O brasileiro não tem cultura, os nativos aqui têm a cultura, mas os europeus vieram para cá, porque não é uma cultura portuguesa, nem espanhola, de consumir mel. Se for lá buscar, ver como que é o consumo per capita por ano de espanhóis e portugueses, e o Brasil lembra português, a influência portuguesa basicamente, é muito baixo. Logo, tá aí, o mel vai ficar retido. Enquanto não ocorrer a exportação. E fica muito difícil. Estou dizendo, se você vender 1 kg de mel para você ter algum lucro, você tem que vender por baixo R$15. Por baixo, R$15. Abaixo disso, você não está tirando. Se você fizer tudo que eu falei, você não está tirando seu investimento. Isso é claro. Abaixo de 12 para 10 e 7, aí você está no prejuízo. Garanto, se a pessoa não tiver nada na vida, é igual. Vê lá, o cara para. Eu vi, só comparando as atividades, eu vi esse ano a questão lá do sul, criadores de suíno que estavam. Aí entrou as empresas de proteína animal, as grandes lá no sul, e os criadores que estavam há anos, eles compraram ração, compraram milho e alimentar os suínos, e depois cortar, bater esses animais e vender, eles não tiravam o investimento que eles tinham dado de ração. E ainda aí tem todo o trabalho dele, tem tudo, ele não recebe dinheiro de outra coisa. Então entenda isso. Então, por isso, gente, a gente está numa dificuldade enorme de trabalhar a questão da apicultura hoje. Estou falando em termos do semiárido, porque ela é sazonal, ela não é o ano todo. Não, lugar do Brasil é o ano todo. E depois tem essa questão do entrave, que não é embargo, não está parado a comercialização de mel lá para fora. Mas, no entanto, eles também não estão consumindo, não estão comprando. E a gente não tem consumo interno. Se tivesse, era ótimo. Você diz, mas o preço é alto. É alto, mas não temos esse hábito. Eu sim, eu estou consumindo, eu não sei quantos quilos não, mas eu acho que
Eu troquei se a média do brasileiro. Um brasileiro consome 30 quilos de açúcar por ano, eu estou consumindo abaixo de 6. O resto é mel. Não chega também a consumir de mel, porque eu não gosto também de coisa muito doce. É doce e sal. Excesso de doce, excesso de sal para mim é triste. Se eu for na casa de algum de vocês, isso é um lembrete. Chegar na casa de vocês, nem tragam um café ou qualquer coisa, nem me ofereça muito doce, que eu não sou chegado a doce nenhum, tipo nenhum praticamente. Muito pouco, consumo muito, quase nada. E também café, não pega café doce, não sou chegado muito em refrigerante, açúcar, essas coisas com muito doce. Açúcar, se dependendo da fruta, não precisa botar açúcar. E também muito sal. Não gosto. Vou chamar para o churrasco, mas não bota o seu churrasco salgado, não gosto. No café sentir o gosto da carne. E no café, por exemplo, é sentir o gosto do café, do suco, sentir o gosto da fruta lá. É degustar, é sentir aquilo ali, tá bom? Então a gente fecha por aqui entendendo essa problemática que nós temos em relação ao mel. É muito difícil. Está muito difícil para o apicultor, entendo isso. O que vive da apicultura está difícil para ele. Não está impossível, porque isso vai mudar, isso não vai ser eterno.